Tema de hoje: como se tornar emocionalmente invencível. Quantas vezes você já sentiu que alguém roubou sua paz com uma palavra? Um olhar atravessado, uma crítica mal colocada, uma provocação aparentemente inofensiva. E pronto. Seu dia virou de cabeça para baixo. A verdade é que viver à mercê das emoções alheias é exaustivo. E pior, nos acostumamos a isso como se fosse inevitável. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de blindar sua energia emocional e viver com leveza, mesmo cercado por pessoas difíceis? Hoje você vai entender por que algumas pessoas parecem emocionalmente invencíveis e como você pode se tornar uma delas. O segredo começa com uma simples, porém poderosa escolha: responder em vez de reagir. Carl Jung já dizia que a maioria das pessoas vive no modo reativo. Alguém critica e você se defende. Alguém ataca e você contra-ataca. É automático. Mas sempre que você reage sem consciência, está entregando seu poder emocional ao outro. Pense bem, quantas vezes uma frase dita por alguém ecoou por horas na sua mente, estragando seu humor, seus planos, sua energia? E se você pudesse interromper esse ciclo? Se, em vez de reagir, respirasse fundo, fizesse uma pausa e escolhesse conscientemente como responder? Essa é a virada de chave. A resposta consciente te devolve o controle. Ao criar esse espaço entre o estímulo e a reação, você se pergunta: essa situação merece minha energia? Essa pessoa merece acesso à minha paz interior? Em 90% dos casos, a resposta é não. Imagine aplicar isso no seu cotidiano. Em vez de explodir, você observa. Em vez de se justificar, você se cala. Em vez de se desgastar, você se preserva. Quer começar agora? Faça o seguinte: na próxima vez que alguém tentar te provocar, conte mentalmente até 5 antes de dizer qualquer coisa. Depois, pergunte a si mesmo: se eu reagir agora, o que isso revela sobre mim? Essa pequena prática tem o poder de mudar sua relação com o mundo, porque ela muda, primeiro, sua relação com você mesmo. Você deixa de ser um reflexo do comportamento dos outros e passa a ser o termômetro do seu próprio equilíbrio. Você está disposto a praticar essa pausa consciente? Vamos explorar por que as críticas dos outros dizem muito mais sobre eles do que sobre você. E como essa percepção pode libertar você de boa parte das dores emocionais que carrega. Você já parou para pensar por que certos comentários te atingem em cheio, enquanto outros simplesmente não fazem efeito? É como se algumas palavras tivessem o poder de te perfurar e outras escorregassem sem deixar marca. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, aquilo que os outros dizem sobre você não é realmente sobre você? Carl Jung revelou um conceito revolucionário chamado projeção psicológica. Ele descobriu que as pessoas enxergam nos outros justamente o que não conseguem reconhecer em si mesmas. Em outras palavras, quando alguém te critica, te julga ou tenta te diminuir, muitas vezes está apenas projetando sua própria dor, medo ou insegurança. Pense em alguém que te acusou de ser muito sensível. Essa pessoa, provavelmente, reprimiu sua própria sensibilidade. Quando alguém te chama de egoísta, pode estar lutando com a própria culpa por nunca colocar limites. Quando te rotulam de arrogante, há grandes chances de estarem lidando com a própria insegurança. Essa compreensão muda tudo, porque quando você entende que está apenas sendo usado como tela para o filme interior do outro, as palavras dele perdem o peso. Você deixa de ser a vítima da crítica e se torna o observador lúcido do processo psicológico alheio. Aqui vai um exercício prático. Toda vez que alguém te atacar verbalmente, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que esse comentário revela sobre o mundo interior dessa pessoa? É libertador, porque ao fazer isso, você se desloca da posição de alvo
para a de consciência ativa. O ataque já não te define. Você passa a enxergar além das palavras e percebe que quem está sofrendo, na verdade, é quem projeta. Essa visão também gera compaixão, não no sentido de aceitar abusos, mas de entender que cada um está lidando com batalhas internas, que muitas vezes nem consegue nomear, e que a forma como tratam os outros é só um reflexo de como tratam a si mesmos. Repita essa afirmação como um lembrete diário. O que os outros dizem de mim é um reflexo do mundo deles, não do meu. Quando essa verdade se instala profundamente em você, as críticas se tornam ruído, não sentença. E a sua energia, antes desperdiçada tentando agradar ou se defender, agora é canalizada para algo muito mais poderoso. Ser quem você é, com paz e clareza. Talvez você nunca tenha percebido o quanto sua estabilidade emocional ainda depende da opinião dos outros. Mas pense, por que certas críticas te derrubam e certos elogios te elevam tanto? Porque, consciente ou não, boa parte da sua identidade ainda está construída do lado de fora de você. A maioria de nós cresce acreditando que só tem valor quando é aprovado, elogiado, reconhecido. É como se o nosso eu dependesse do olhar alheio para existir. O problema é que, quando sua identidade está nas mãos dos outros, qualquer gesto, palavra ou julgamento pode desmoronar quem você pensa que é. Carl Jung chamou isso de falta de individuação, a ausência de um eu consolidado, autêntico, independente. E o antídoto para isso é desenvolver o que podemos chamar de identidade inquebrantável. Imagine ser como uma árvore de raízes profundas. Não importa o vento, a tempestade, a opinião externa. Sua estabilidade vem de dentro. Essa força nasce quando você sabe quem é, com clareza, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Pergunte-se agora: quem sou eu, mesmo sem aprovação? Esse é o primeiro passo. Quando você começa a se definir por suas próprias convicções, valores e verdades internas, os julgamentos externos perdem o impacto. O elogio vira bônus, não combustível. A crítica vira feedback, não sentença. Exercício prático. Todos os dias, durante uma semana, olhe-se no espelho e diga em voz alta 3 verdades sobre você. Verdades que não dependem de ninguém. Por exemplo, eu ajo com integridade. Eu respeito as pessoas. Eu estou evoluindo constantemente. Essas declarações simples, quando ditas com verdade, se tornam raízes emocionais. E quanto mais profundas, mais difícil é que alguém abale seu centro. Você já notou como as pessoas que mais te afetam emocionalmente são aquelas cuja aprovação você mais busca? Isso não é coincidência. Jung dizia que entregamos nosso poder emocional justamente àqueles de quem mais dependemos psicologicamente. Mas é possível inverter isso. Você pode amar, respeitar e admirar alguém, sem precisar da validação dessa pessoa para se sentir inteiro. Essa é a sutil, mas profunda diferença entre dependência emocional e maturidade emocional. Repita com convicção: meu valor não está nas mãos de ninguém. Eu sei quem sou, e isso basta. Quando essa identidade se consolida, o mundo deixa de ser um campo de batalha emocional e se torna um espaço onde você circula com firmeza e leveza ao mesmo tempo. Há coisas em você que prefere esconder, partes que te envergonham, fragilidades que tenta negar, erros que varre para debaixo do tapete. E tudo bem, todos nós fazemos isso. Mas há um preço silencioso por ignorar essas partes. Elas se tornam os pontos mais fáceis de serem usados contra você. Carl Jung chamou isso de sombra pessoal. Tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. E aqui está o ponto-chave. Só podem te ferir emocionalmente onde você ainda não se curou. Se uma crítica te destrói, é porque tocou numa parte de você que você ainda não aceitou. Pense assim: se alguém te chamasse de extraterrestre, você provavelmente riria.
Mas, se disserem que você é preguiçoso, insensível ou fraco, e isso te atingir, talvez porque há uma parte de você que, no fundo, teme ser exatamente isso. Sua fortaleza emocional não nasce do fingimento de perfeição, mas da integração consciente da sua sombra. Quando você acolhe suas falhas, limitações e contradições com maturidade, ninguém mais pode usá-las contra você. Quer começar agora? Pegue papel e caneta e escreva: quais críticas me doem mais? Liste 5. Depois, para cada uma, pergunte honestamente: existe alguma verdade nisso? O que exatamente me incomoda tanto aqui? Não se trata de autoflagelo. Trata-se de reconciliação. Quando você diz com honestidade: sim, às vezes sou impulsivo, mas estou aprendendo a me equilibrar. Sim, já fui negligente, mas isso não me define hoje. Você transforma sua sombra em força. Esse processo exige coragem, mas é essa coragem que desarma os gatilhos emocionais mais profundos. Porque só o que é escondido pode ser manipulado. O que é aceito, integrado, deixa de ser ponto fraco. Jung dizia: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Aceitar não é se conformar, é reconhecer com compaixão quem você é, por inteiro. E isso te torna completo. E alguém completo é muito difícil de ser manipulado. Repita: aceito todas as partes de mim, as brilhantes e as escuras. Sou um ser humano completo, e isso me dá força. Quando essa aceitação se torna prática diária, a crítica externa perde sua função, porque já não tem mais onde cravar suas garras. Quantas vezes você já se viu absorvendo o humor de outra pessoa? Alguém chega irritado e você automaticamente se sente tenso. Um familiar está de mau humor e seu dia inteiro parece contaminado. Parece familiar? Isso é o que Carl Jung chamava de contágio emocional, quando deixamos o estado interno dos outros determinar o nosso. Mas existe uma alternativa radicalmente libertadora: desenvolver sua soberania emocional. Soberania emocional é quando você se torna o único responsável pelo que sente. Não significa que você para de sentir. Significa que você escolhe como sentir. Você sente raiva, mas decide agir com calma. Sente tristeza, mas segue com dignidade. Sente medo, mas não se paralisa. É como deixar de ser um termômetro, que apenas reflete o ambiente, e passar a ser um termostato, aquele que regula e decide o clima emocional. Pense nisso. Você pode estar num ambiente caótico e, mesmo assim, manter sua serenidade. Pode enfrentar conversas difíceis, críticas duras, contextos desafiadores e, ainda assim, sair inteiro. Essa é a força silenciosa de quem domina seu mundo interno. Exercício prático. Durante uma semana, toda vez que sentir uma emoção intensa, especialmente negativa, pare por um instante e se pergunte: essa emoção é realmente minha? Ou estou absorvendo de alguém? Essa emoção está me trazendo uma informação útil ou apenas me desorganizando? Depois, respire fundo e escolha conscientemente como deseja se sentir. Essa pausa, esse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde mora sua liberdade emocional. Você já notou que pessoas emocionalmente maduras transmitem uma calma que contagia? São aquelas que, mesmo sob pressão, mantêm a clareza. Elas não são frias, elas são soberanas. Não vivem se defendendo, vivem escolhendo. Repita esta afirmação com convicção: eu sou o único dono da minha paz interior. Ninguém pode alterá-la sem minha permissão. Quando essa verdade se torna visceral, as pessoas tóxicas perdem o interesse, porque o que elas buscam, reação, você não entrega. E aquilo que você passa a irradiar, firmeza tranquila, começa a atrair outro tipo de gente. Soberania emocional é a liberdade de viver em paz, mesmo quando o mundo não colabora.
E essa liberdade é uma escolha diária, consciente, sua. Blindar-se emocionalmente não significa construir muros, se tornar frio ou inacessível. Significa vestir uma armadura invisível, feita de consciência, escolha e prática diária. Uma armadura que não te endurece, mas te fortalece. Que não te afasta do mundo, mas te permite estar nele sem se perder. A verdade é que a paz interior não se mantém sozinha. Ela precisa ser cultivada todos os dias, especialmente em um mundo onde os estímulos são constantes e as pessoas nem sempre são conscientes do que carregam emocionalmente. É aqui que entram as práticas diárias que consolidam sua fortaleza emocional. Pequenos atos de autoconsciência que, juntos, funcionam como um escudo silencioso contra a toxicidade. Vamos a elas. 1. A pausa dos 5 segundos. Antes de responder a qualquer provocação, crítica ou comentário que te gere incômodo, conte mentalmente até 5. Essa simples pausa desativa o modo automático e devolve o poder à sua consciência. 2. O espelho da verdade. Toda manhã, olhe-se no espelho e declare 3 verdades sobre quem você é, sem depender da validação de ninguém. Exemplo: sou resiliente, sou íntegro, estou em evolução. Essa prática te ancora internamente. 3. O filtro da projeção. Quando alguém te atacar ou julgar, pergunte-se: o que isso revela sobre ela, e não sobre mim? Essa pergunta transforma ataques em insights e quebra o ciclo da identificação emocional. 4. A lista da sombra. Anote tudo o que ainda te incomoda em críticas alheias. Depois, reflita: existe algo não resolvido aqui? Integrar a sombra é uma das formas mais poderosas de se tornar impenetrável emocionalmente. 5. O mantra da soberania. Repita todos os dias, em voz alta ou mentalmente: eu sou o dono da minha energia emocional. Ninguém tem acesso à minha paz sem minha permissão. Essa repetição diária fortalece sua mente subconsciente. 6. O escudo da respiração. Antes de qualquer reunião difícil, conversa tensa ou ambiente carregado, respire profundamente por 3 ciclos completos. A respiração te ancora no agora. E o agora é onde está a sua força. 7. A recapitulação noturna. Antes de dormir, revise mentalmente seu dia. Onde mantive minha soberania emocional? Onde me perdi? Esse simples hábito te ajuda a refinar sua armadura a cada 24 horas. Essas práticas não exigem horas do seu dia, mas exigem presença. E com o tempo, sua armadura emocional deixa de ser algo que você usa e passa a ser parte de quem você é. Você está disposto a praticar? Quando você muda sua vibração emocional, algo curioso acontece. Algumas pessoas começam a se afastar e outras a se aproximar. Isso não é mágica, é coerência vibracional. Pessoas que vivem de drama, controle e manipulação perdem o interesse quando percebem que você não reage mais. E pessoas emocionalmente maduras são naturalmente atraídas por sua calma, firmeza e clareza. Esse é um dos efeitos mais belos de desenvolver sua fortaleza emocional. Você não apenas se protege, você transforma o tipo de relação que atrai. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas ao tornar consciente nossa escuridão. Esse processo de individuação, de se tornar inteiro, íntegro, muda tudo ao redor. Porque, ao deixar de ser emocionalmente carente, você deixa de aceitar migalhas emocionais. Ao deixar de buscar aprovação, você se torna livre para viver relações baseadas em admiração mútua, não em dependência. Pergunte-se com honestidade: quais relações ainda mantenho por medo de ficar sozinho? Quais vínculos se sustentam na necessidade e não na escolha? Relações verdadeiras não exigem que você se diminua, se explique o tempo todo ou viva pisando em ovos.
Elas se constroem na base do respeito, do espaço e da autenticidade. Mas, para atrair isso, você precisa primeiro ser isso. Ao praticar os 5 segredos que percorremos, responder em vez de reagir, compreender projeções, consolidar sua identidade, integrar sua sombra e desenvolver soberania emocional, você emite um tipo de presença que comunica, sem palavras. Aqui não tem espaço para jogos emocionais. E essa clareza é um filtro natural. Os que vivem de drama se afastam. Os que buscam maturidade se aproximam. Você se torna emocionalmente entediante para os manipuladores e magneticamente interessante para os conscientes. Quer nutrir relações autênticas? Comece se tornando alguém que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Porque o amor mais bonito não nasce da carência, mas da presença. E o respeito mais profundo não vem da exigência, mas da coerência. Repita: eu atraio relações que respeitam minha maturidade emocional, porque é isso que eu cultivo em mim. E esse é apenas o começo. Quando você constrói essa base sólida dentro de si, as relações que chegam não são coincidência, são reflexo. Se esse conteúdo falou direto com você, se uma parte sua já entendeu que está na hora de viver com mais firmeza emocional e menos desgaste, escreva nos comentários: eu escolho minha fortaleza interior. Esse simples ato já é um compromisso com sua nova versão. E se você conhece alguém que ainda vive refém do caos emocional dos outros, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem certa no momento certo pode mudar tudo. Nos vemos no próximo passo dessa jornada.